Bem-vindo ao The Approaching Storm, série de 7 partes sobre os eventos dos últimos dias. Sou Ken Norton, diretor e apresentador da Voz da Profecia. A seguir, abordaremos em detalhes a lei dominical, o sacudimento, a chuva serôdia, o alto clamor e os movimentos finais antes da vinda de Jesus. Mas antes do futuro, precisamos ver o que acontece agora e como se preparar para a crise que se aproxima. Esse é o subtítulo desta série e o tema desta apresentação. Por favor, ore comigo enquanto começamos. Deus do céu, abre nossos olhos para que possamos ver coisas maravilhosas da Tua lei. Senhor, ensina-nos nesta apresentação a nos ancorarmos em Tua palavra, para que, quando a crise vier no futuro, estejamos preparados para permanecer contigo. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Começamos com esta citação do livro O Grande Conflito. Antes de sua crucificação, o Salvador explicou aos seus discípulos que ele seria morto e ressuscitaria do túmulo, e anjos estavam presentes para gravar suas palavras nas mentes e corações. Mas os discípulos buscavam uma libertação temporal do jugo romano e não aceitavam que aquele em quem esperavam sofresse uma morte ignominiosa e humilhante. As palavras necessárias foram esquecidas e, na provação, isso os encontrou despreparados. A morte de Jesus aniquilou suas esperanças, como se ele não os tivesse avisado. Assim como nas profecias, o futuro está aberto diante de nós, tão claramente quanto esteve diante dos discípulos pelas palavras de Cristo. Os eventos relacionados com o fechamento da porta da graça e a obra de preparação para o tempo de angústia são claramente apresentados. Mas multidões não têm mais compreensão dessas verdades importantes do que se nunca tivessem sido reveladas. Satanás vigia para arrebatar toda a impressão que poderia torná-los sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará despreparados. É possível estar preparado para o tempo de angústia e pronto para a vinda de Jesus? Com certeza. Acho que todos nós conhecemos a parábola das 5 jovens sábias e das 5 insensatas que estavam esperando o noivo chegar. Um dos principais pontos dessa parábola era que, quando o noivo atrasado finalmente chegou ao casamento, havia apenas 2 grupos. Um grupo estava preparado e o outro não. Várias declarações de Ellen White sobre os eventos finais revelam que muitos adventistas do 7º dia estarão despreparados para o tempo de angústia. Veja uma delas. Ela diz: em breve o povo de Deus será provado por provas ardentes, e a grande maioria dos que agora parecem ser genuínos e verdadeiros se revelará metal vil. Em vez de serem fortalecidos e confirmados pela oposição, ameaças e abusos, eles covardemente tomarão o lado dos opositores. Este é um vislumbre muito triste do futuro, e é difícil imaginar como uma grande proporção daqueles que hoje são considerados fiéis adventistas do 7º dia, um dia se afastarão da verdade e se juntarão aos opositores. Como isso pode acontecer? Há uma passagem do Antigo Testamento que nos mostra exatamente como isso acontece, e é importante que levemos esse alerta a sério. Por meio do profeta Oséias, Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, também eu o rejeitarei como meu sacerdote. Visto que você se esqueceu da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Em Oséias, vemos que a ignorância ou a rejeição deliberada do conhecimento foi praticada pelo povo de Deus e será igual no fim dos tempos. Mas isso não precisa ser assim. Como adventistas do 7º dia, temos ao nosso alcance todo o conhecimento necessário para estarmos preparados para o que está por vir. Mas a passagem de Oséias parece sugerir que o conhecimento de que Deus está falando não é apenas saber informações, ter um conhecimento intelectual correto das doutrinas ou da profecia. Ele parece estar sugerindo que algo muito mais profundo está em jogo aqui. Assim como em muitos outros lugares nas Escrituras, Deus está se referindo a um conhecimento experiencial que está faltando entre a grande maioria do seu povo.
É uma questão de salvação que compreendamos em que consiste esse conhecimento experiencial. Acredito que Deus deseja desesperadamente que seu povo adquira esse conhecimento experiencial agora, enquanto ainda há tempo. E por mais forte que pareça, acredito que obter ou não esse conhecimento agora será uma questão de vida ou morte num futuro próximo. O que precisamos aprender e experimentar agora? Precisamos ter um conhecimento experiencial das Escrituras. A última parte da passagem de Oséias destaca como é importante não apenas saber o que a Bíblia diz, mas viver o que a Bíblia diz. Vamos olhar novamente para a passagem de Oséias. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, porque você rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Porque você se esqueceu da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Como veremos nas próximas apresentações, a lealdade a Deus por meio da obediência a todos os seus mandamentos estará no centro da guerra final de adoração mencionada em Apocalipse 13 e 14. Mas a obediência e lealdade que serão demonstradas pelo povo de Deus no fim serão simplesmente uma continuação da obediência e lealdade fiéis que foram adquiridas e praticadas antes que esse tempo chegue. O processo de preparação para o fim começa com o fortalecimento da mente com as verdades da Bíblia agora. Mas fortalecer a mente não é apenas ler ou saber intelectualmente o que a Bíblia diz. Fortalecer envolve um nível muito mais profundo. Ao falar sobre os eventos do tempo de angústia, Ellen White diz: aqueles que buscam obedecer a todos os mandamentos de Deus serão contrariados e ridicularizados. Eles só podem permanecer firmes em Deus. Para suportar a provação que está diante deles, precisam compreender a vontade de Deus em sua palavra. Só podem honrá-lo ao compreenderem corretamente seu caráter, governo e propósitos, agindo de acordo com isso. Somente aqueles que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia permanecerão firmes durante o último grande conflito. A cada alma virá a prova decisiva. Devo obedecer a Deus antes que aos homens? A hora decisiva já está próxima. Nossos pés estão firmados sobre a rocha da imutável palavra de Deus? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Ellen White aprofunda a ideia de que fortalecer a mente com as verdades da Bíblia não é apenas algo a ser aprendido, mas vivido. Ela diz que os cristãos devem se preparar para o que em breve sobrevirá ao mundo como uma surpresa esmagadora. E essa preparação deve ser feita estudando diligentemente a palavra de Deus e esforçando-se para conformar a vida aos seus preceitos. Estar preparado para a crise final deve ir além de uma leitura superficial das Escrituras. Ler a Bíblia e conformar a vida aos seus preceitos são duas coisas muito diferentes. E a segunda é muito mais difícil do que a primeira. E é por isso que ter um conhecimento experiencial das Escrituras anda de mãos dadas com ter um relacionamento pessoal e prático com Deus. Sem um relacionamento próximo com Ele, é impossível conformar nossas vidas a Ele, porque só Ele pode nos transformar. Isso nos leva à segunda área de conhecimento que devemos buscar agora, antes do tempo de angústia. Primeiro, devemos buscar um conhecimento experiencial das Escrituras e, em segundo lugar, devemos buscar diligentemente um conhecimento experiencial de Deus. Não posso enfatizar o suficiente que a experiência de conhecer a Deus e não apenas saber sobre Ele está acima de todas as outras em importância para aquilo em que o povo de Deus deve focar agora, ao se preparar para o futuro. Jesus não poderia ter sido mais claro durante uma oração com e por seus discípulos em João capítulo 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ao nos prepararmos para a crise que se aproxima, conhecer a Deus de forma experiencial e pessoal é o conhecimento mais importante que alguém pode possuir. Conhecê-lo e não apenas saber sobre ele deve ser o tema do nosso estudo e contemplação todos os dias. É nossa única defesa contra o mal, agora e no futuro. Ouça o que Ellen White diz: a única defesa contra o mal é a habitação de Cristo no coração, por meio da fé em sua justiça.
A menos que estejamos vitalmente conectados com Deus, nunca poderemos resistir aos efeitos profanos do amor próprio, da autossatisfação e da tentação ao pecado. Podemos abandonar muitos maus hábitos. Por um tempo, podemos nos afastar da companhia de Satanás. Mas sem uma conexão vital com Deus, por meio da entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem um relacionamento pessoal com Cristo e uma comunhão contínua, estaremos à mercê do inimigo e, no final, faremos a sua vontade. Nosso primeiro trabalho é conhecê-lo pessoalmente por experiência própria, não pela experiência de outra pessoa, mas pela nossa própria. Como você bem sabe, Satanás criou inúmeras maneiras de dificultar nossa busca por conhecer a Deus de forma pessoal, prática e íntima. Ao descrever o tempo de angústia e o fim do mundo, Jesus aponta os inimigos específicos que impedem as pessoas no fim dos tempos de construírem um relacionamento com Ele. Jesus disse: acautelai-vos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desta vida, e aquele dia vos apanhe de surpresa, pois ele virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, e orai em todo o tempo, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Orgias, embriaguez e as preocupações da vida. O que é orgia? Um comentário afirma: é a tontura e a dor de cabeça resultantes do consumo excessivo de vinho, uma náusea de embriaguez. Num sentido mais amplo, porém, não se trata apenas de beber álcool. É aquela excitação viciante que vem do prazer proibido, seja qual for a sua forma. Embriaguez significa intoxicação contínua. Num contexto profético, isso é uma obsessão por ideias ou atividades que não são de Deus. É uma preocupação e familiaridade com o mundo e seus caminhos, em vez dos caminhos de Deus. As preocupações desta vida, isso é bem direto, com ênfase no fato de que as preocupações desta vida nos afastam em outra direção, para nos distrair. Jesus deixou isso claro quando explicou a parábola do semeador. Ele disse: estes são os que foram semeados entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, o engano das riquezas e o desejo por outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Há muitas coisas destrutivas que impedem as pessoas hoje de obter um conhecimento experiencial de Deus e de se tornarem frutíferas. Mas a boa notícia é que haverá um grupo nos últimos dias que, por causa de seu relacionamento com Jesus, não permitiu que essas coisas os distraíssem. Eles estarão com Ele no céu porque aprenderam a permanecer com Ele aqui na terra, seguindo-o para onde quer que Ele os conduzisse. Veja este texto. Então olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Em João capítulo 10, Jesus descreveu como esse grupo o seguia, porque aprenderam a reconhecer sua voz. E quando tira para fora as suas próprias ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele é conhecido pelos seus. Os 144.000, o número simbólico do povo de Deus que atravessa a última tribulação, como visto por João no Apocalipse, seguem o Cordeiro porque conhecem sua voz. É um fato bem conhecido que as ovelhas não seguem a voz de um estranho. Por quê? Porque elas não o conhecem. Se alguém bate à sua porta no meio da noite e você pergunta, quem é? E você não reconhece a voz, você abre a porta? Não. Bem, pelo menos você não deveria. O ponto de tudo isso é enfatizado em Mateus 25. Quando as virgens tolas finalmente chegam ao local do casamento, a porta está fechada e elas clamam dizendo, Senhor, Senhor, abre para nós. Qual foi a resposta do noivo? Mas ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos e irmãs, vocês o conhecem?
Se não, dediquem tempo intencional em oração e no estudo da sua palavra para conhecê-lo e aprender a reconhecer e obedecer à sua voz agora. Se o amor pelo prazer e as preocupações do mundo, as riquezas ou outros desejos abafaram sua voz e sufocaram sua vida espiritual quase por completo, ainda não é tarde demais. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus é retratado batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar, passar tempo com você e ser conhecido por você. Se por qualquer motivo você percebe que a porta do seu coração está fechada para ele, escolha hoje abri-la completamente e deixá-lo entrar. Crie uma conexão vital com ele. Aprenda a amar a sua voz e, quando mais importar, você o seguirá para onde quer que ele o conduza. Agora é o momento de buscar um conhecimento experiencial das Escrituras e de Deus. Há mais uma área fundamental que devemos buscar agora. É um conhecimento difícil de obter, já que a sociedade nos diz para não viver assim e para evitá-lo ao máximo. Mas a Bíblia e o espírito de profecia são claros ao afirmar que antes do tempo de angústia, o povo fiel de Deus deve ter um conhecimento experiencial de sacrifício e sofrimento. Escondida nos Salmos está uma passagem interessante que descreve a segunda vinda de Jesus. O poderoso Deus, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. De Sião, a perfeição da beleza, Deus resplandecerá. O nosso Deus em breve virá e não se calará. Um fogo consumirá diante dele e ao redor dele haverá grande tormenta. Ele chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Reúnam os meus santos a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifício. Que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus é juiz. É muito interessante que, na segunda vinda de Jesus, aqueles que Deus reconhece como seus santos são os que sabem o que significa sacrificar. No Antigo Testamento, o sacrifício envolvia o abate cerimonial de animais, como cordeiros ou cabras, proporcionando perdão e expiação ao ofertante. Mas esquecemos que quando um israelita sacrificava um cordeiro, eles realmente faziam um sacrifício. Cordeiros eram propriedades de grande valor na época e realmente era um sacrifício para eles oferecê-los. Sacrificar para eles significava abrir mão de algo, mas aqueles que participavam do serviço sacrificial faziam isso como parte de seu relacionamento de aliança com Deus. Eles estavam comprometidos em sacrificar porque era isso que Deus lhes pedia e eles estavam dispostos. Então, como tudo isso se aplica aos dias de hoje? É interessante notar que a palavra sacrifício, na passagem dos Salmos, deve ir além de cordeiros e carneiros, já que o serviço sacrificial cessou na cruz. Como fazemos uma aliança com Deus por meio do sacrifício hoje? Ao abrir mão de coisas por Ele, ao dedicar nosso tempo, talentos, bens, tudo o que Ele nos pedir para renunciar? O ponto principal é que, antes da vinda de Jesus, haverá um grupo de pessoas que saberá, de forma muito prática, o que significa sacrificar-se por Deus, e isso vai muito além do dinheiro. Quando as lágrimas caem porque Deus pediu para você não fazer algo que você realmente quer fazer, e por um milagre você não cede àquela tentação, isso é fazer uma aliança com Deus por meio do sacrifício. Quando ele pede para você perdoar alguém que você realmente não quer perdoar, mas você escolhe perdoar, isso é fazer uma aliança com Deus por meio do sacrifício. Quando Deus pede para você se incomodar em favor de outra pessoa, isso é fazer uma aliança com Deus por meio do sacrifício. O povo de Deus que está buscando e adquirindo um conhecimento experimental de sacrifício e sofrimento, agora estará preparado para as angústias físicas, espirituais e mentais que virão nos tempos difíceis à frente. Ellen White escreveu: "A época de angústia diante de nós exigirá uma fé que suporte o cansaço, a demora e a fome, uma fé que não desfalecerá mesmo sendo provada. A provação serve para todos se prepararem. Jacó prevaleceu por ser determinado. Sua vitória é uma evidência do poder da oração fervorosa.
Quem se apegar às promessas de Deus como ele fez, e for tão sincero e perseverante quanto ele, terá sucesso como ele teve. Aqueles que não se dispõem a negar a si mesmos, a agonizar diante de Deus, a orar longa e sinceramente por sua bênção, não a terão. Lutar com Deus, quão poucos sabem o que isso significa. Quão poucos já tiveram suas almas atraídas a Deus com tamanha intensidade de desejo até que todas as forças estejam em máxima tensão. Quando ondas de desespero, que nenhuma linguagem pode expressar, nos invadem, quão poucos se apegam com fé inabalável às promessas de Deus. Irmãos e irmãs, que vocês estejam entre aqueles que se apegam com fé inabalável às promessas de Deus. Ao fazer uma escolha agora de dar a Deus o que é dele e abrir mão de qualquer coisa que o afaste dele, ao fazer isso, você está fazendo uma aliança com Deus por meio do sacrifício. Ao abraçar o sacrifício e o sofrimento quando for chamado a isso, você está seguindo os passos de Moisés e de uma longa lista de fiéis que escolheram o sacrifício e o sofrimento durante suas vidas, sabendo que recuperariam tudo e muito mais no futuro. Isso está em Hebreus 11. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres passageiros do pecado, considerando a afronta por causa de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Haverá um grupo nos últimos dias que aprendeu na prática o que significa negar a si mesmo, abdicar com alegria e fazer de Deus a sua força. Estão descritos numa profecia do tempo do fim no livro de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do curral e não haja gado nos estábulos, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre as minhas alturas. Antes que chegue o tempo de angústia, haverá um grupo de fiéis seguidores de Jesus que terá adquirido um conhecimento experimental das Escrituras, de Deus e de sacrifício e sofrimento. Eles terão fortalecido suas mentes com as verdades da Bíblia e, pela força de Deus, conformado suas vidas aos seus preceitos. Eles terão uma conexão vital com Jesus e conhecerão a sua voz. Eles terão aprendido a segui-lo onde quer que ele os tenha conduzido na vida e não terão permitido que nada os distraísse a ponto de se tornarem infrutíferos. Eles saberão o que é sacrificar e sofrer. Eles terão experimentado o que é lutar com Deus e terão escolhido sofrer aflição em vez de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Eles estarão preparados para o que está prestes a sobrevir ao mundo como uma surpresa avassaladora e estarão prontos para encontrar Jesus quando ele vier. Deseja ser um desses fiéis seguidores de Jesus? Se sim, desafio você ao final desta apresentação. Comprometa-se pelos próximos 30 dias a crescer espiritualmente em uma destas áreas de conhecimento prático, das Escrituras, de Deus, do sacrifício e do sofrimento. Talvez seja uma área na qual você percebe que precisa crescer, mas não tem certeza de como fazer isso. Talvez seja uma área que você tem evitado completamente, mas ouve a voz suave de Cristo chamando você para uma experiência mais profunda com Ele, e você deseja segui-lo aonde quer que Ele o conduza. Aqui estão algumas ideias de áreas nas quais você pode se desafiar. Pelos próximos 30 dias, comprometa-se a se envolver em um estudo mais profundo das Escrituras. Dedique um tempo extra para ler e estudar a Palavra de Deus. Peça a Deus que revele áreas da sua vida que você sabe que precisam estar mais alinhadas com a sua palavra e com a sua vontade. Busque aprofundar seu relacionamento com Jesus além da sua rotina espiritual. Pergunte como ele gostaria que você fizesse isso. Talvez ele coloque no seu coração o desejo de participar da oração na igreja, abrir um estudo bíblico em casa ou servir em um ministério local. Leve seu relacionamento com ele para o próximo nível. Diga a ele: eu não te deixarei ir embora, a menos que me abençoes, e ele vai abençoar. E por fim, comprometa-se a sacrificar intencionalmente de alguma forma que seja conhecida apenas entre você e Deus. Faça uma aliança com ele por meio do sacrifício.
O Senhor será a sua força e você encontrará alegria no Deus da sua salvação. Que Jesus ajude cada um de nós a conhecê-lo, amá-lo e estar pronto para o seu breve retorno. Vamos orar para encerrar. Deus do céu, ajuda-nos a experimentar tuas escrituras de forma mais profunda. Ajuda-nos a te conhecer mais. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar o sacrifício e o sofrimento de uma maneira que te glorifique e nos prepare para a tua segunda vinda. Peço tudo isso em nome poderoso de Jesus. Amém.